Fala galera, beleza? Meu nome é Kian, jogo pelo Flow Poker Team e eu tô criando o meu primeiro vídeo do canal, primeiro quadro do canal também, né? E esse quadro ele tem o objetivo de trazer algumas mãos que eu separei aqui que eu gravei, que eu achei interessante, rodar essas mãos no PillSolver e entender um pouco mais da perspectiva GTO, né? Como um computador jogaria contra outro computador, mas sempre lembrando que os jogadores eles muitas vezes vão utilizar outras estratégias ali, outras estratégias mais explorativas, né? E eu não tenho essas informações aqui para saber o porquê que cada um fez essa size. Às vezes não tem uma informação explorativa, mas possa ser que tenha, né? Então não é para falar que GTO é melhor que exploitable ou vice-versa, né? Apenas para compartilhar com vocês aqui na perspectiva do PillSolver. Então bora lá. Essa primeira mão foi uma mão que eu separei entre o Internet 93 Off contra o Kelvin Kerber, fundador do Samba ou sócio do Samba, não sei bem, né? Mas é uma mão bem interessante que ocorreu no W Cup, um torneio KO. Não lembro se foi esse de 5K e 200, mas foi um torneio KO, porque aqui às vezes buga o lobby do PS. Mas enfim, bora lá. É uma mão de 40 blinds efetivos mais ou menos, low jack contra big blind. O Kelvin deu raise pré-flop, deu mini raise. O Nash defendeu do big. No flop bateu 4, 2 e 10, flush draw em ouros. O Net deu check. O Kelvin se betou por volta de 60% do pot. O Net só deu call. Turn bateu um 7 de paus. O Net deu check novamente. O Kelvin deu check behind. River bateu um 7 de ouros. O Net deu check novamente. O Kelvin betou por volta de 2/3 do pot. O Net deu all-in. E o Kelvin pagou o all-in. Então, ao decorrer da mão aqui, vão tentando pensar assim, possíveis ranges que o Net possa ter jogando dessa forma e possíveis ranges que o Kelvin possa ter jogando dessa forma aí também, beleza? Então, bora lá. Eu quero ver, antes de mais nada, 4 pontos principais aqui. Eu quero saber a frequência de c-bet no flop, a frequência de check raise no flop, que tipos de mãos ele c-beta, que tipos de mãos ele dá check raise, o PillSolver, né? Outra coisa que eu acho interessante saber nessa mão é frequência de segundo barril, que é a mesma coisa. Que mãos ele barrela, qual que é a frequência de check no turn e por aí vai. Uma outra coisa é explorar um pouco mais do lead no river. Já que a mão rodou de check-check no turn, será que o PillSolver gosta de liderar alguns combos no river? E se sim, quais combos ele gostaria, né? Então, esse que é o bacana a gente jogar num programa para ver como é que ele jogaria o pós-flop aí. E por último, uma parte um pouco mais avançada, né? Que é rodar um pouco mais, explorar um pouco mais do node lock no river, no shove no river, né? No river o Net deu check, o Kelvin betou forte e ele chovou. Então, o node lock, para quem não sabe, ele serve para a gente adaptar esse range, qualquer ação, né? Qualquer range dos jogadores para o mais próximo da realidade possível. Então, um computador jogando contra outro computador, geralmente ele vai ter um range fora da curva, fora do que um ser humano jogaria contra outro ser humano, né? Então, eu vou estipular ali alguns ranges que eu vou adaptar o range do PillSolver com o que eu acredito que o Net está dando check shove nesse river aqui e bora ver o resultado, beleza? Então, bora lá. Net deu check no flop, a primeira coisa para a gente saber aqui é a frequência de c-bet e quais combos. Então aqui já deu para a gente perceber que ele utiliza muito mais a size de 1/3, meio que range, né? O lugar do Kelvin aí. E o Kelvin betou por volta de 60% do pot. Aqui a frequência maior é de 1/3. Eu dei 3 opções de size de c-bet, tá pessoal? 1/3, 60% do pot, que foi a size que o Kelvin utilizou. E bet pot para ver qual que é a size, a maior frequência que o Pill utilizava. E aqui deu para a gente ver que ele prefere a size de 1/3 com praticamente qualquer mão que ele abriu do low jack com 40 blinds efetivos. Mas é aquilo, o PillSolver, né? Talvez o Kelvin tenha alguma info de fold para c-bet, para uma size alta, qualquer coisa ali que eu não tenho acesso aqui, só gravando por fora. Outro ponto
Contra a size, você bet de 1/3, o Pilsover tá dando por volta de 22, 23% de check raise. Contra a size de 2/3 do pot, 60% do pot, ele cai um pouco aqui para 17, 18% de check raise, então 23, 18, digamos assim. E contra a C-Bet de bet pot, que é bem difícil ver, né? Ele tá dando 12, 13% de check raise, o que é meio bizarro, né? Já é meio difícil chegar assim para alguns jogadores, quem dirá contra a bet de pot flop aí. Quais tipos de mãos o Pilsover gosta de, por exemplo, dar check raise com versus a size que o Kelvin deu no flop? Ele meio que tá pegando aqui todos os sizes, tipo o top pair com top kicker, ou top pair com kicker bem bom. Então, à medida que o kicker vai piorando aqui, dá pra gente perceber que o Pilsover só joga de check raise, ele vai diminuindo a size de check raise. Eu dei duas opções de check raise aqui no flop, uma opção de 2,5x e outra opção de 3,5x. Ou seja, se betou 1.000, e aí, Pilsover, vai preferir a size de 2.500 ou vai preferir a size de 3.500? E se sim, com qual mão, né? E se sim, com tal mão, qual frequência, né? É nesse nível que o Pilsover vai. Mas vamos lá. Então, top pair com top kicker, kicker bom. Aqui também tanto off quanto suited, over pair, um eventual vala-vala que o net tenha defendido nesse efetivo, é meio difícil, mas coloquei aqui também. Trincas, top to pair, 10 e 12 ele já começa a jogar check call. As e 5 aqui também é um bom combo, né? As e 5 principalmente com as de ouros, porque tem um backdoor flush draw. Eventualmente pode fazer um As e 8, As e 9, As e 7, foldar, né? Que se betar o flop, mas não aguenta o check raise. Algo assim, acredito eu, né? E deixa eu ver o que mais. Pega um stop pair aqui. Vai dividindo. Ele pega também um terceiro par do bordo aí. 5 e 2, 3 e 2 suited. Acredito que para proteger um pouco contra qualquer overcard que pode bater no turn, né? Tá meio que capado o range aqui. Diferente do rei 2, dama 2, que ainda tem um overcard que salva ali. Mas acredito que é por isso. Deixa eu ver o que é mais. Segundo par também. Acho que é o mesmo raciocínio de proteger um pouco, extrair, proteger ao mesmo tempo. E por aí vai. Então, só para estudo mesmo aqui, vamos supor que ele tenha dado, que o net tenha dado check raise ali para 28, né? Com 5 e 2 suited. Então ele já começa a talvez extrair de um As e 8, deixa eu ver. Só foldando. Um As e vala aqui, por exemplo, ele está dando call numa frequência e está foldando numa outra frequência. Então, quando a gente dá check raise aqui no flop com As e 5 aqui, a gente está conseguindo fazer foldar um As e dama, As e vala, um As e 9, um As e 8, um As e 7. Então, parece bem bom por essa razão, né? Mas, enfim, o Kelvin betou 60% do pot. O net deu call, bateu um 7 de paus no turn. A estratégia do Pilsover aqui é meio que jogar de puro check. Eu dei duas opções de size de donkey bet no turn, 1/3 e 2/3 do pot. E uma tendência do Pilsover, pelo que eu entendi, ele quase nunca donkey beta turn. Mas na próxima mão que eu vou lançar aqui no quadro, tem uma situação bem interessante de donkey bet no turn, uma mão entre Ivan Limeira e o Tron FT8. Aí bateu um 7 de paus no turn, o net deu check, né? E agora a estratégia de segundo barril. Então aqui já começa a ficar bem interessante. Eu dei 3 opções de size de turn C-Bet, né? Segundo barril, para quem não está acostumado a ouvir, né? Eu dei 3 opções, 1/3, 2/3 e pot. São as sizes que eu costumo utilizar no jogo, mas isso é aquilo. Eu defini ali. Cada jogador utiliza uma size, né?
Acho que é importante só ter um gap entre uma size e outra aqui no peel para que o peel consiga equilibrar isso aí e ter muito bem claro qual size que ele vai utilizar. Então aqui meio que no lugar do Kelvin, o peel está meio que barrelando 60% no turn aí. Então ele pega todos os flush draws praticamente em ouros e barrela bem forte com a size de 2/3 e bet pot. Paus também. O que mais que ele barrela? Ele barrela as overcards aqui. Daqui já dá pra gente começar a refletir sobre uma outra pergunta, é o porquê que ele barrela aqui as overcards, né? Por que não checar, jogar em posição, jogar tranquilo em posição? Acredito eu que para fazer foldar é a parte mais fraca do range que pagou flop. Então no flop o range do net quando dá call na c-bet fica muito na cara o 10x, 4x, 2x, ace high, flush draw. Concorda? Então, quando ele barrela aqui, ele está fazendo foldar essa parte, um segundo par, um terceiro par. Um segundo par eventualmente virou um terceiro par com esse 7 aqui. Um terceiro par do 2 aqui, 2x, virou um quarto par com esse 7. Então, acho que é bem bom por essa razão. Vamos supor que o Kelvin tivesse barrelado aqui 2/3 do pote. Então, os 4x que pagaram flop, 8 e 4, 9 e 4, o que mais aqui? 6 e 4, 5 e 4, já começa a ter uma frequência bem razoável de fold aqui no turn, né? No lugar do net. E aqui, sonho demais, né? Com rei vala, dama vala, rei dama fazer um segundo par, um terceiro par foldar. Aqui é a mesma coisa, com 2 vai melhorando mais ainda, né? Lembrando que é o peel solver, tá, pessoal? A população tá sempre foldando mais que o peel solver, ou pagando, dependendo do jogador, né? Mas de modo geral, versus um segundo barril, a população vai foldar bem mais. Então, a estratégia do peel solver aqui no turn é barrelar todas essas coisas aí. 9-8, por exemplo, que já ganhou um pouco de equidade ali, straight draw. Que é mais? 9-7, segundo par. Raise 7, continua barrelando também. Double broca. O que mais? É basicamente isso, né, pessoal? Acho que é importante comentar aqui também que no flop, o in position ele tinha uma certa vantagem de equidade, né? Uma vantagem de range aí contra o range fora de posição. Porém, no turn, essa assimetria de range ela meio que acabou. Aqui no turn, quando o net dá check, quando o net dá check call no flop, é aquilo que eu falei, ele limita o range dele para 10x, 10x aqui, 4x, 2x e flush draw e ace high, basicamente. Enquanto o range in position, ele meio que chegou com tudo, né? Porque como eu mostrei lá no flop, o peel solver tá meio que barrelando tudo aqui. Ele pega um rei 6, ele chegou com o rei 6, chegou com o rei 9 de copas, ele chegou com algumas mãos aqui nada a ver, né? E o range fora de posição não. Portanto, o range fora de posição já começa a se equilibrar aí com o range em posição. E aí no turn, depois do net ter dado check, o Kelvin ter dado check behind e batido um 7, a vantagem de range, ela chegou muito melhor para o range fora de posição, né? E para o range em posição, já começa a ficar com todo aquele range que você betou flop. E foi meio que give up o restante aí. Então, uma possível estratégia de lead no river aqui que o peel solver gosta de utilizar é checar aqui os full houses mais baixos. Ele começa a liderar 2/3 do pote ou pote com a quadra. Ele começa a liderar por volta de 2/3 do pote também, com top pair, com kicker bem bom. E ele começa a liderar aqui com a size de 1/3, top pair com kicker mais fraco. E ele pega os flushes e começa a
checar os piores flushes. Pega o rei dama de ouros e rei vala de ouros e chova praticamente ali mais 2x pote no river, bem curioso isso, e começa a checar as damas e vala de ouros aí. Bem interessante, né? Mas o net acabou dando check. O Kelvin betou 20 e poucas mil fichas. E o net deu all-in. Então, pessoal, fica a curiosidade aí para vocês. Que mão que o net joga dessa forma, dá check, shove, river. E que mão que o Kelvin deu bet call no shove. Então, pausa o vídeo agora. E tenta raciocinar essas mãos por 5, 10 segundos aí. Pronto? Então, se você disse que o internet tinha 4 e 7 de copas, parabéns. É exatamente a mão que ele tinha. E se você disse que o Kelvin tinha As e 3 de ouros, parabéns também. Está bem coerente com a leitura aí dos dois. E contra o shove do net, a estratégia do Pio é jogar de puro call mesmo com As e 3 de ouros aí. Porém, é aí que entrou a parte do Node Lock, que eu fiz uma adaptação, que eu vou mostrar para vocês a diferença do range de shove e check shove do Pio, para o que eu acho que realmente o net chova ou o outro jogador está chovando, beleza? Esse é o range original do Pio Solver de check shove no river. Então aqui ele está chovando todos os flushes. Tá chovando o blocker do As, do Rei, de paus, dama de paus, valete de paus numa frequência. Tá chovando trincas. Tá chovando outras trincas também. Tá chovando full house, bem coerente. Straight draw. E outros blockers aqui também de ouros. Esse é o range adaptado 1. Eu coloquei os full houses. Coloquei apenas os flushes aqui no rei de ouros, blocker do rei de ouros, flush draws que erraram, rei dama de paus, rei vala de paus, straight draw mais backdoor, flush draw com broca, e mais alguns straight draws aqui também. Esse é o range adaptado 2, eu coloquei full house, coloquei flush draws que falharam. Coloquei blocker do rei de ouros. Blocker do rei de paus. Coloquei straight draw. Broca mais backdoor flush draw. Coloquei outro straight draw. Então, concluindo aí, pessoal. O que eu fiz aqui foi comparar o EV do call versus o range check shove do Pio no river. Versus o range adaptado 1 e versus o range adaptado 2. Deu pra gente entender aí que o As 3 de ouros ele é bem lucrativo contra o range de shove do Pio Solver, porque o Pio Solver tá chovando todos os flushes piores, trincas e tudo mais. Contra o range adaptado 1, ele ainda assim é lucrativo. Contra o range adaptado 2, ele passa a ser negativo, porque eu tirei todos os flushes possíveis que o net chovaria. Mas ainda assim eu deixei straight draw e deixei flush draws em paus também que erraram. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal. Vai ter vídeo com mais frequência aqui. Deixe seu like, comenta aí embaixo qual jogador vocês gostariam de ver nesse quadro. Se tiver alguma dica também para trazer para o canal, alguma crítica construtiva para melhorar os vídeos. Se estiver muito longo, se estiver muito curto, se eu não explorei algum ponto, qualquer coisa aí vai ser um prazer consertar, beleza? Então até a próxima.